E amigos da maçonaria aqui presentes. João Amaro, meu antigo cadete, comandante militar do Sudeste, por meio de quem cumprimento os integrantes das Forças Armadas e Forças Auxiliares aqui presentes. Meu amigo e irmão, senador Major Olímpio, meu companheiro contemporâneo de Academia Militar, deputado federal, general Peternelli, senhoras e senhores secretários estaduais e municipais, demais autoridades, senhoras e senhores paulistanos, a quem parabenizo pelo aniversário desta cidade, que hoje completa 466 anos, amigos todos, bom dia! Tá bom, hein? Feliz oportunidade de nos encontrarmos em São Paulo quando se comemoram os 466 anos da cidade, para homenagear aquele que, aqui neste local, proclamou a independência do Brasil. O pleito a Dom Pedro é ocasião para nós brasileiros, ainda hoje, em pleno século XXI, refletirmos sobre o significado do 7 de setembro para a nossa história. Neste local, na tarde de 7 de setembro de 1822, o príncipe Dom Pedro, regente do Reino do Brasil, retornando de Santos, encontrou o sargento-mor de milícias Antônio Ramos Cordeiro e o correio Paulo Bregara, com as cartas da princesa real Dona Leopoldina e do ministro José Bonifácio, que transmitiam graves notícias a respeito das decisões das cortes que anulavam a autonomia do país, das ofensas despejadas sobre os deputados brasileiros em Lisboa e dos processos movidos contra o Ministério do Rio de Janeiro e a Junta Governativa de São Paulo. Nesse mesmo dia 7 de setembro, em Salvador, tropas brasileiras repeliam nas imediações da cidade um ataque português das forças do general Madeira de Melo, que, cercadas na capital baiana, insistiam em permanecer, mantendo-se submissa a Lisboa. A guerra pela independência já lavrava desde junho. Em agosto, prevendo a vinda de reforços portugueses, Dom Pedro declarou que, abre aspas, todas e quaisquer tropas, fecha aspas, mandadas ao Brasil, sem o seu contentimento, seriam rechaçadas de armas na mão. Tropas e navios já haviam sido despachadas do Rio de Janeiro para apoiar a luta dos patriotas no recôncavo baiano contra a arrogância armada portuguesa. Ao longo de 2022, a independência tomou forma por meio de uma sucessão de atos de grande importância. Primeiro, a formação do primeiro Ministério do Brasil no dia 16 de janeiro. Posteriormente, um mês depois, a convocação de um Conselho de Procuradores Gerais, eleitos pelas províncias. Ainda, a determinação de que nenhuma lei vinda de Portugal seria cumprida sem o beneplácito do príncipe regente. E, finalmente, a convocação de uma Assembleia Constituinte. A situação se precipitou no mês de junho com um levante em Recife, que obrigou a Junta Provisória de Governo a reconhecer a autoridade de Dom Pedro e também com a rebelião da Vila da Cachoeira, no recôncavo baiano. Seguiram-se os manifestos de agosto, o dirigido aos povos do Brasil, no qual Dom Pedro clamava, abre aspas, não se ouça entre nós outro grito que não seja união, do Amazonas ao Prata, não retumbe outro eco que não seja independência. Fecha aspas. E também aquele destinados às nações amigas, convidando-as a entrar em relações com o Brasil e enviar-lhe
agentes diplomáticos. Assim, o Brasil se preparava para a independência, mas parecia existir a esperança de que as cortes portuguesas recuassem de seu projeto colonialista e, de alguma forma, reconhecessem nossa autonomia. As cartas da princesa Leopoldina mostraram que isso não era possível. Nelas, se lia com toda clareza a intenção das cortes em recolonizar o Brasil, desfazendo o governo do príncipe regente. Naquele momento histórico, como registrou o barão de Pindamonhangaba, o príncipe, alertado que se aproximava o correio, adiantou-se de sua comitiva para receber a correspondência. Tomou os documentos para lê-los e mandou que sua guarda de honra seguisse meia légua adiante para o ponto de pousada. A hora era decisiva. Tudo o que se fizera até aquele momento, desde o dia do fico, estava em suspenso. O Ministério, as Assembleias Legislativa e Constituinte e as forças militares brasileiras que lutavam contra as tropas ocupantes portuguesas poderiam se desfazer no cumprimento daquelas ordens ofensivas à soberania do Brasil. O príncipe foi ao encontro do seu séquito e comunicou que, abre aspas, as cortes queriam massacrar o Brasil, fecha aspas. Arrancou então o top de fita azul e branco de seu chapéu, jogando-o ao chão, e num ato solene, desembainhou a espada e bradou: é tempo, independência ou morte. Estamos separados de Portugal. Grito que foi repetido pela guarda de honra. Cavalgou em seguida para a pacata cidade de São Paulo, onde foi recebido pela população alvoroçada em festa com a notícia que já se antecipara. À noite, Dom Pedro já ostentava a braçadeira com o dístico Independência ou Morte, que passaria a compor os uniformes das tropas brasileiras. Por todo o país o brado ecoou, e tudo que se fizera até ali tomou forma e sentido na nova nação soberana que se elevava. Aquele foi um dia de festa, como hoje também é dia de festa, nesta brava, dinâmica e incansável São Paulo, que nasceu na fé com o Colégio dos Jesuítas e foi forjada pela coragem dos Ramalhos, Buenos, Tibiriçás e outros homens e mulheres de rija têmpera. Felizes somos nós, cidadãos de um país que nasceu livre e desassombrado na procura de espaço e prosperidade, vocação cuja síntese está plasmada nesta cidade. Viva São Paulo, viva o Brasil, saúde, força e união.